Estamos vendo o governo federal sendo escancaradas suas falhas à frente de uma política de morte que trouxe para o nosso país essa quantidade de mortes. Eu queria muito, muito não ter essas 600 mil mortes. Eu queria muito, muito que a gente tivesse celebrando outras questões. Eu queria que a gente tivesse comprado vacina antes. Eu queria que a gente não tivesse escândalos de corrupção envolvendo o alto escalão do governo Bolsonaro. Mas, infelizmente, essa não é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil é que o gabinete paralelo, coordenado pela Nise Yamaguchi e outros médicos, coordenou, junto com a Prevent Senior, isso declarado ontem por uma advogada na CPI, que um combinado foi feito para que as pessoas se sentissem seguras para sair na rua, usando um medicamento que não tem comprovação científica e incentivando os médicos, inclusive obrigando eles a prescrever esse kit Covid. Caso contrário, eles seriam demitidos. E é por isso que a gente sempre ressalta, vereadora Camila, a importância da saúde pública de qualidade, que não obriga nenhum médico a fazer esse tipo de coisa, no caso de demissão. E, por conta disso, achei fundamental dividir aqui com a cidade de Vitória, para quem não teve a oportunidade ontem de ver nos jornais, o vídeo da advogada colocando. Eu acho que a gente está com um problema no técnico aí ainda, não sei se a gente vai conseguir exibir agora, mas eu acho muito importante que a gente vai conseguir, que a gente veja isso, que a cidade de Vitória veja isso, porque é inaceitável, inacreditável, e foi uma das imagens que me deu mais, assim, desespero, porque nós estamos falando, e aí, assim, eu vou tocar num ponto muito pessoal para mim, acho que vocês acompanharam a peleja da minha família, meu pai esteve internado, foram 18 dias no hospital, e a confiança que a gente tem nos médicos é integral. Eu não sou médica, eu não tenho a menor noção do que é o procedimento correto que deve ser seguido. E aí você entrega a pessoa que você mais ama na sua vida nas mãos de um profissional, e esse profissional escolhe a quantidade de oxigênio, por exemplo, Camila, que influencia diretamente na vida daquela pessoa. E aí, quando tinha internação de 10 a 14 dias, eles reduziam a oxigenação. Por quê? E eu fico toda arrepiada de falar. Porque a morte também era liberar um leito. É disso que a gente está falando. A gente está falando de muitas vidas que foram perdidas. Então, assim, queria muito que vocês assistissem esse vídeo. Óbito também é alta, né? Óbito também é alta. Foi essa frase. Óbito também é alta. E essa frase é de muito significativa. Para mim, que vivi isso há 7 dias, que eu estava lá dentro do hospital, vendo a situação do meu pai. Por favor, passem o vídeo. Se eu não estiver enganado, a senhora relatou um determinado intervalo para internação em UTI, seriam 14 dias, e após esse período, a saída para paliativos. Isso é informação? Isso consta em algum lugar? Eu gostaria que essa informação fosse averiguada. Essa informação não consta na denúncia, foi uma informação que eu recebi posterior à denúncia. E o relato foi o seguinte, de que pacientes internados em determinadas unidades de terapia intensiva, cuja internação tivesse mais de 10 ou 14 dias, a esses pacientes o procedimento indicado era a redução da oxigenação, ou seja, eles iam reduzindo o nível dos respiradores. Esses pacientes, segundo informações dos médicos, eles evoluíam para óbito na própria UTI. Então, você tinha uma liberação de leitos. A expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é óbito também é alta. Aí tem mais um vídeo para a gente exibir que é mais completo. O Dr. Pedro foi informado que existia um conjunto de médicos assessorando o governo federal e que esse conjunto de médicos estaria totalmente alinhado com os interesses do Ministério da Economia. Os interesses do Ministério... Da Economia? O gabinete paralelo, né? Agora, a novidade é o Ministério e tinha da Economia. Conexão com o Ministério da Economia. O que eles me explicaram foi o seguinte, existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. E se nós entrarmos nesse sistema de lockdown, nós teríamos um abalo econômico muito grande. Então, existe um plano para que as pessoas pudessem sair às ruas sem medo. Eles desenvolveram uma estratégia. Qual era essa estratégia? Através do aconselhamento de médicos, esses médicos, eu posso citar também de forma nominal, porque me foi dada essa explicação, era o Dr. Anthony Wong, toxicologista, a doutora Nise Yamaguchi, especialista em imunologia.
Então isso é uma formalidade, mas é importante que seja realizada, porque ainda não é uma regra de bula da cloroquina, da hidroxicloroquina ser utilizada para esse paciente. O virologista Paulo Zanotto. Existe um entendimento muito interessante entre a Prevent Senior e o governo federal brasileiro. E que a Prevent Senior ela iria entrar para colaborar com essas pessoas. É como se fosse uma troca, o qual nós chamamos na denúncia de pacto, porque é assim que foi me dito. Alguns médicos descreveram como aliança, outros médicos descreveram como pacto. Em nenhum momento eu ouvi falar da pessoa do ministro da Economia. Na verdade, o que eles falavam era de um alinhamento ideológico. Tá. A economia não podia parar e o que eles tinham que fazer era isso, conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha o nome: hidroxicloroquina. Eu repito aqui mais uma vez. Enfim, são imagens, para mim, chocantes. Espero que para vocês também. Nós ficamos ainda mais estarrecidos com esse momento que nós estamos vivendo. Todos nós queremos superar o Covid, nós queremos superar essa doença, nós queremos proteger as vidas das pessoas, queremos proteger a economia, mas a gente não pode fazer isso ao custo de mentiras, ao custo de invenções. Criar um sonho, fazer um pacto para que a economia não parasse. A economia se recupera, senhores. As vidas não se recuperam. É muito importante que a gente deixe registrado o absurdo que mais esse depoimento na CPI da Covid, que eu espero que vocês todos estejam acompanhando, traz para a gente. Então, nesses meus 30 segundos finais, eu deixo este registro aqui. O dinheiro enviado pelo governo federal ao Estado do Espírito Santo e aos demais estados é repasse obrigatório. Aqui no Espírito Santo, nós tivemos uma das melhores conduções da crise do Covid. Mas o governo federal não assumiu as responsabilidades porque não teve coragem. Faltou coragem, faltou pulso forte para quem estava à frente da presidência da República.